Olá, gente, tudo bem? Olha só, esse vídeo sem nenhum tratamento aqui de som, gravando pelo celular, pelo áudio aqui. Estou numa sala de aula aqui, né? Tem uma outra parte aqui ao lado que eu já mostro. E hoje esse vídeo bem, né, cru, assim, digamos assim, eu decidi falar um pouco, mostrar uma das formas que eu realizo contação de histórias com os alunos, mas no sentido de sonorização de histórias, tá bom? Sonorização de histórias, como que eu levo até eles, né, esse tipo de atividade, esse tipo de experiência de prática. Então eu vou fazer algumas filmagens, sempre falando aqui alguma coisa, mostrando resultados das gravações que eu faço, etc. É uma sala que é muito bem equipada, eu sei disso, tá? Já tive em muitas escolas que não tinham nada disso. Já estive em escolas que, depois eu vou falar isso em outros vídeos, mas que quem levava 90%, 98% dos materiais eram eu. Enfim, tem muita história para contar ainda aqui nesse meu canal, dessas minhas práticas e experiências, tá bom? Mas vamos lá. Então tá, como que eu comecei hoje, gente? Eu vou mostrar para vocês agora um trechinho de uma história que eu coloquei para eles, né? Uma sonorização que não foi eu, né, que fiz. Já estava essa história como uma outra história aqui no planejamento anual da escola que eu trabalho, né? Enfim, então foi outro profissional, outro educador que já colocou isso no planejamento, mas eu já fazia isso, eu só apenas utilizei essa história que estava aqui no planejamento. Então, primeiro, né, eu chego até eles e falo: olha, vamos escutar uma história agora, que é do burrinho Barnabé, por exemplo, poderia ser outra, né? E qual é a diferença dessa história, será? O que vai ter? Porque vai ter uma pessoa contando a história, mas o que mais tem nessa história? Vamos tentar descobrir? Aí eu vou colocar, né? Aí eu coloco para as crianças, automaticamente muitas aí já no G5, G4 percebe o som, tem som dos passarinhos, tem som disso, tem som do burrinho caminhando, tem som do motor da caminhonete, enfim. Aí eu falo: então essa história tem sons. Aí eu explico, né, que é uma história sonora, que ela tem uma sonorização, né? E depois a gente pode fazer muitas perguntas, né? A importância do som meio que nas histórias, no sentido assim, ajuda, atrapalha, será que sempre é legal, sempre é bom, vocês gostam e não gostam, né? Enfim, sem tirar o mérito, jamais é essa questão de querer passar assim, e uma história sem som, sem uma sonorização é menos legal? Jamais, gente, muitas vezes é mais importante ainda, eu vou falar muito disso aqui, né, no canal. Gente, vai depender do que você quer, do momento, né, do seu planejamento, do que você quer alcançar e como alcançar. É uma metodologia, né? E que as duas formas são muito válidas. Muitas vezes é sentar e ler o livro para elas e mostrar ali ilustração, outras vezes nem mostrando ilustração. Depende, né, do que você quer. Não tem nem pior e nem melhor. Então vou mostrar um trechinho aqui da história que eu coloquei para eles hoje, do burrinho Barnabé. Pela estrada, o burrinho Barnabé, com sua cesta carregada de flores, vinha tranquilo. Mas lá de longe, ouve-se o ronco de um motor, que cada vez chega mais perto. É o caminhão do seu Mané, um caminhão cheio de flores. Para onde iria o seu Mané e o burrinho Barnabé? Seu Mané passou à frente, deixando o burrinho para trás. Beleza, então ouvimos um trechinho da história que eles escutaram previamente. E aí, o que eu fiz logo depois, né, gente? Isso depende da turma, depende do dia, não é nada tão planejado assim. Claro que quando eu paro realmente para organizar algo maior, que vai estar no planejamento, isso, aquilo, hoje foi algo meio livre, confesso, por isso que eu até decidi gravar, foi algo muito que eu decidi fazer assim, que eu vi no planejamento essa história, né? Aí eu falei, vou fazer uma sonorização ao vivo ali para eles verem depois como a escuta. Então, qual que era o meu foco hoje? Que eu não falei, acho que até agora, né? Além de tudo que eu já falei aqui, era eles verem em tempo real eu
contando essa história, fazendo a sonorização e já gravando ali ao vivo com eles, porque eu gravo pelo celular, pelo áudio mesmo ali e tal. Depois entra o momento da escuta deles, que eles sentam, alguns deitam tal para escutar essa história que eu acabei de gravar, criar, inventar, né? E aí, outro foco, na próxima aula, ou talvez eu tenha que repetir isso mais algumas vezes, vai depender, é isso que eu falo, depende da turma, da escola, da faixa etária, só você vai saber isso, é no feeling também, né, que dá pra saber isso, porque tem crianças menores que vão melhor do que algumas maiores nisso, então não é questão de faixa etária, tá? E aí sim, na próxima aula, por exemplo, é o meu objetivo, aí eu estarei contando praticamente uma história muito parecida com a que eu fiz hoje, e aí eles serão cada evento sonoro, né, meio que com o pensamento de paisagem sonora, né, cada um vai fazer ali o evento sonoro de acordo. Então vai ter um que vai estar com o pau de chuva, essa criança irá produzir o som, o evento sonoro, quando entrar a chuva na história. Quem estiver com a gogô de castanha do Pará, aqui no caso, que é o som do cavalinho que a gente costuma fazer, então ela vai fazer quando o cavalo estiver caminhando ou correndo, né? Aí já entra a questão do andamento, ela ter essa percepção de, opa, caminhando é mais lento, né? O andamento é mais devagar. O andamento acelerou porque o cavalo saiu correndo. Então são coisas assim. Então agora eu vou mostrar um trechinho, né, e às vezes eu vou pular um pouquinho aqui da gravação que eu fiz contando essa história para eles, ó. Vamos lá. Então agora sou eu, né, a minha voz, né, a minha gravação que eu fiz, eu contando a história e fazendo a sonorização. Eu vou ir filmando um pouquinho os instrumentos aqui. E agora vai começar a história, vai começar. Ó, eu tô pulando um pouquinho, tá? Passando. Era uma vez 2 irmãos, o João e a Maria. João e a Maria estavam no quintal do sítio do vovô deles, chamado Barnabé. E no quintal dava para escutar os sons dos pássaros, também dava para escutar o som até de sapo. No quintal também dava para escutar o som de uma cachoeira que tinha muito perto dali. O sítio do vovô Barnabé era muito legal, esse sítio. De repente, Maria pela floresta. Aí estou passando um pouquinho aqui, tá? Enquanto eles cavalgavam, passaram pelo galinheiro onde ficavam as galinhas. Também começou a chover. Ó, a tempestade. Também começou a chover na floresta. E assim vai. Então assim, bom, mostrei os instrumentos que eu utilizei, os recursos, podendo utilizar corpo, fala, os assovios serem os passarinhos, a tempestade ser uma folha de sulfite. Gente, usar os recursos que vocês têm, muitas vezes vai ficar riquíssimo, fica rico também, tá? Então vai do que você tem aí, o importante acho que é criar, fazer, né? E as crianças adoram, e usar recursos como o celular para captar. E aqui, claro, eu tenho telão, as coisas aqui, tudo, não é nem pelo telão, né? Mas eu passo já pela, assim, eu gravo a história, já mando no meu e-mail e já baixo e a gente escuta. Mas se você tem uma caixinha de som, cansei de fazer isso com caixa de som, quando não tinha projetor, nada nas escolas. Eu captava e já do meu celular na caixa de som que eu levava minha na escola ou da escola, já escutava, mais fácil ainda, tá bom? Então é muito legal ver assim a curiosidade delas, a surpresa em escutar esses sons e escutar a minha voz, porque eles falam, ué, peraí, acabei de escutar essa história, mas está saindo, alguns olham para mim e falam, professor, mas você não está fazendo nada. Eu falo, porque está gravado, lembra? Isso é muito legal, está trabalhando uma questão da imaginação, né? Essa coisa lúdica, sonora, de atenção, uma apreciação, uma escuta, um silenciar para, né, escutar os sons, os timbres,
os eventos sonoros, começar a pensar, nossa, aquele instrumento da chuva realmente parece com a chuva, o que é do mar parece realmente com o som do mar, um agogô que eu uso para fazer música, assim, ele pode fazer os passos do cavalo, enfim, tipo levar isso para as crianças, né? E aí na próxima aula, como acho que eu já disse em algum lugar aqui do vídeo, o meu foco é que eles reproduzam e façam essa atividade, fazendo os sons. Eu estarei contando apenas coisas que eu já fiz, de até que entrou em projeto de gravação mais séria. Eu trouxe meu home studio aqui para a escola, tal, e eu fiz filmando, né, a contação, onde mostrava as crianças fazendo em tempo real aquilo. Eu trouxe meu home studio, meus 2 microfones, né, que captam muito bem, assim, e fiz em vídeo para mostrar para os pais, né, as crianças fazendo. E a história criada por elas. Então fizemos uma lista com a professora de todos os sons que nós tínhamos, que eles escolheram ainda. Eu falei, esse instrumento pode parecer algo? Qual vocês acham? Que cada um começou a ter uma ideia, né? Isso com o primeiro ano funcionou bem, assim, né? Com o quinto ano também, tá? Com o G5, perdão. Primeiro ano e com o G5, né? Alunos de 5 anos e 6 aninhos ali. Beleza? Então é isso, é uma das possíveis formas de trabalhar a sonorização de história. Eu mostro o desenho do Mickey antigo, né, o Fantasia, lá o Fantasia, sei lá como fala. Eu já mostro tantos outros que tem, né, alguns trechos de filme. Depois posso mostrar o Charlie Chaplin, cinema mudo, e aí, que não tinha mais a orquestra fazendo esses sons. Gente, dá para trabalhar muita coisa, né? Então fica um pouquinho aqui do que dá para fazer em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem perguntar, opinar, falar algo, fiquem à vontade e logo mais tem mais conteúdo aí. Valeu! E até o som do sapo eles gostavam de escutar. E tudo para eles era uma diversão. De repente, Maria teve uma ideia. Disse, João, vamos andar a cavalo pelo sítio?